E se eu te dissesse que dá para fabricar petróleo do zero, sem perfurar um único poço, usando o lixo que você joga fora todos os dias? Parece loucura, né? Mas essa tecnologia existe, já foi testada em escala industrial e pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da transição energética. Enquanto todo mundo debate carros elétricos e painéis solares, pouca gente sabe que existe uma rota química capaz de transformar resíduos orgânicos em diesel, querosene de aviação e gasolina de altíssima qualidade. O nome dela é síntese de Fischer-Tropsch, um processo desenvolvido há quase 100 anos que está ressurgindo como protagonista na corrida por combustíveis sustentáveis. Vamos ser realistas. O mundo não vai abandonar os combustíveis fósseis tão cedo, por mais que os ambientalistas torçam o nariz. Aviões não voam com bateria. Navios cargueiros não cruzam oceanos com energia solar. E a própria indústria petroquímica depende de hidrocarbonetos como matéria-prima. A questão não é se vamos continuar usando combustíveis líquidos, mas de onde eles virão. E é aí que o biogás, aquele gás fedorento que sai do lixo e do esterco, entra na história como o herói improvável. Aqui no Reator do Jacaré, a gente vai destrinchar cada etapa desse processo, desde a química molecular até os desafios de engenharia que ainda precisam ser superados. Se você quer entender essa tecnologia que pode mudar o futuro da energia no planeta, fica comigo até o final, porque esse conhecimento vale ouro. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar mais inteligente. O mundo moderno funciona movido a petróleo, e isso não é exagero nenhum. Dos plásticos que embalam os alimentos, aos combustíveis que movem carros, aviões e navios, passando por fertilizantes, medicamentos e até a roupa que você está vestindo agora, tudo tem uma conexão direta ou indireta com os hidrocarbonetos extraídos das profundezas da Terra. O problema é que esse recurso levou milhões de anos para se formar e está sendo consumido numa velocidade absurda, com reservas que, segundo estimativas, podem se esgotar em algumas décadas. É uma equação que simplesmente não fecha. Dependência extrema de um recurso finito e considerado poluente. Diante desse cenário, a humanidade corre contra o tempo para encontrar alternativas viáveis que possam substituir o petróleo convencional. E se pudéssemos fabricar petróleo do zero, de forma sustentável, usando matérias-primas renováveis? Pois bem, essa tecnologia existe e se chama síntese de Fischer-Tropsch. A possibilidade de produzir combustíveis sintéticos a partir de fontes renováveis como o biogás representa uma verdadeira revolução nos processos químicos industriais. Estamos falando de criar diesel, querosene de aviação e até ceras e lubrificantes sem precisar perfurar um único poço de petróleo. O mais impressionante é que essa tecnologia não é novidade. Ela foi desenvolvida há quase 100 anos, mas só agora está ganhando relevância. Tudo começou na Alemanha dos anos 1920, quando dois químicos brilhantes, Franz Fischer e Hans Tropsch, desenvolveram um processo capaz de converter gases simples em combustíveis líquidos. Na época, a Alemanha enfrentava um problema estratégico sério. Tinha enormes reservas de carvão, mas quase nenhum petróleo, e precisava de combustível para sua indústria e, posteriormente, para sua máquina de guerra. A solução foi gaseificar o carvão, produzindo uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio e então transformar esses gases em hidrocarbonetos líquidos através de reações catalíticas. Foi uma sacada genial que permitiu fabricar gasolina e diesel a partir de uma matéria-prima abundante no território alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha bigodista operou dezenas de plantas industriais baseadas no processo Fischer-Tropsch, chegando a produzir milhões de toneladas de combustíveis sintéticos por ano. Sem essa tecnologia, tanques e aviões alemães teriam ficado parados por falta de diesel ou querosene. Após a guerra, o processo caiu em relativo esquecimento no Ocidente, já que o petróleo barato do Oriente Médio tornava a síntese economicamente inviável. Porém, a África do Sul, isolada internacionalmente durante o Apartheid e sem reservas de petróleo própria, ressuscitou a tecnologia nas décadas de 1950 e 1960. A empresa Sasol se tornou referência mundial em combustíveis sintéticos, provando mais uma vez que a síntese de Fischer-Tropsch podia funcionar em escala industrial. O conceito fundamental por trás do processo é elegante na sua simplicidade: pegar moléculas pequenas e juntá-las para formar moléculas maiores. O ponto de partida é o chamado gás de síntese, ou gás da síntese.
uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio que pode ser obtida de diversas fontes, seja carvão, gás natural, biomassa ou até mesmo misturando hidrogênio com biogás. Quando esse syngás passa por reatores contendo catalisadores específicos, geralmente à base de ferro ou cobalto, ocorre uma série de reações que constroem cadeias de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos. O resultado é uma mistura de produtos que inclui gases leves, nafta, diesel, ceras e outros compostos valiosos para a indústria petroquímica. A reação principal pode ser resumida de forma simplificada. Moléculas de monóxido de carbono reagem com hidrogênio para formar cadeias de hidrocarbonetos e água como subproduto. Parece simples no papel, mas na prática é um mecanismo complexo onde milhares de reações acontecem simultaneamente, competindo entre si para formar produtos de diferentes tamanhos. O segredo para controlar essa bagunça está nos catalisadores, os intermediários que fazem com que a reação aconteça mais rápido. Catalisadores de ferro são mais baratos e versáteis, funcionando bem com syngás de diferentes composições e favorecem a produção de olefinas e compostos oxigenados além dos hidrocarbonetos. Já os catalisadores de cobalto são mais seletivos e eficientes para produzir parafinas lineares de longa cadeia, ideais para diesel de alta qualidade. A escolha do catalisador depende da matéria-prima disponível, dos produtos desejados e das condições econômicas do projeto. É um equilíbrio delicado entre cinética e termodinâmica que engenheiros químicos passam anos otimizando. Mas de nada adianta dominar a química se não tivermos uma matéria-prima sustentável para alimentar o processo, e é exatamente aí que o biogás entra em cena. O biogás é, sem exagero, uma das fontes de energia mais subestimadas do planeta. Um verdadeiro tesouro escondido no lixo que jogamos fora todos os dias. Ele é produzido naturalmente quando micro-organismos anaeróbicos, aqueles que vivem sem oxigênio, decompõem matéria orgânica em ambientes fechados. Aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, dejetos de suínos e bovinos, restos de alimentos e resíduos agrícolas são fontes abundantes desse gás, composto principalmente por metano e dióxido de carbono. O mais bonito dessa história é que, em vez de deixar esse metano escapar para a atmosfera, onde ele causa um efeito estufa 25 vezes mais potente que o CO2, podemos capturá-lo e transformá-lo em energia útil. É aquela clássica situação de transformar um problema ambiental em solução energética. A grande sacada de usar biogás como matéria-prima está no ciclo de carbono fechado que essa rota proporciona. Quando queimamos petróleo fóssil, estamos liberando o carbono que estava sequestrado no subsolo há milhões de anos, adicionando CO2 novo à atmosfera. Já o biogás contém carbono que foi capturado recentemente pelas plantas através da fotossíntese. Então, quando ele é convertido em combustível e queimado, apenas devolve à atmosfera o que foi absorvido há pouco tempo. Na prática, isso significa que o combustível sintético produzido a partir de biogás pode ser considerado neutro em carbono ou até mesmo carbono negativo se levarmos em conta o metano que deixou de ser emitido. Mas é aí onde entra o desafio. Uma planta de produção de petróleo sintético a partir de biogás não é nada trivial. O processo começa na captação e armazenamento do biogás bruto, que chega com composição variável dependendo da fonte, seja aterro sanitário, biodigestor de dejetos animais ou estação de tratamento de esgoto. Em seguida, vem a etapa de limpeza e condicionamento, onde são removidos contaminantes como sulfeto de hidrogênio, siloxanos, amônia e partículas que poderiam danificar os equipamentos ou envenenar os catalisadores. Depois da purificação, o biogás segue para a unidade de reforma, onde o metano é convertido em gás de síntese através de reatores operando a altas temperaturas, geralmente entre 800 e 1000 graus Celsius. Cada etapa exige controle preciso de parâmetros como vazão, temperatura, pressão e composição, porque qualquer desvio pode comprometer todo o processo downstream. O coração da planta é, sem dúvida, o reator Fischer-Tropsch, onde a magia realmente acontece. Existem diferentes configurações de reatores utilizados industrialmente, sendo os mais comuns os reatores de leito fixo, leito fluidizado e os de lama. Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens em termos de transferência de calor, facilidade de troca de catalisador e escalabilidade. Os reatores de lama, por exemplo, permitem excelente controle de temperatura e fácil remoção de catalisador desgastado, sendo preferidos em plantas de grande escala como as de Sasol e de Shell.
A reação Fischer-Tropsch libera uma quantidade significativa de calor. Então, sistemas de refrigeração robustos são essenciais para manter a temperatura na faixa ideal e evitar perdas. Após sair do reator, a mistura de produtos passa por uma série de etapas de separação e refino para gerar os combustíveis finais. Primeiro, separam-se os gases leves que não reagiram ou que foram formados como subprodutos, muitos dos quais podem ser reciclados de volta ao processo. Depois, os líquidos são fracionados por destilação em cortes como nafta, diesel e ceras, cada um com aplicações específicas. As ceras pesadas, compostas por hidrocarbonetos de cadeia longa, geralmente passam por um processo de hidrocraqueamento, onde são quebradas em moléculas menores para produzir mais diesel e querosene de aviação. O diesel sintético produzido por Fischer-Tropsch é notavelmente limpo, praticamente livre de enxofre e aromáticos, queimando de forma mais completa e gerando menos poluentes que o diesel convencional. Pense bem. Países que hoje dependem totalmente da importação de petróleo poderiam se tornar autossuficientes em combustíveis líquidos utilizando seus próprios resíduos orgânicos como matéria-prima. Nações agrícolas como o Brasil, com sua gigantesca produção de biomassa e dejetos animais, poderiam transformar o que hoje é problema ambiental em fonte de riqueza e independência energética. Comunidades rurais que sofrem com o descarte inadequado de resíduos agropecuários passariam a ter uma alternativa lucrativa, integrando a produção de biogás à cadeia de valor local. É uma mudança de paradigma que descentraliza a produção de energia e redistribui o poder econômico. No campo ambiental, os benefícios são igualmente impressionantes quando analisamos o ciclo completo da cadeia produtiva. Além da já mencionada neutralidade de carbono, a roda do biogás para combustíveis líquidos resolve simultaneamente dois problemas graves: a destinação de resíduos orgânicos e a demanda por combustíveis limpos. Aterros sanitários que são verdadeiras bombas de metano a céu aberto poderiam ser transformados em usinas de produção de singás. Granjas de suínos e confinamentos de bovinos, hoje fontes de poluição de rios e lençóis freáticos, passariam a ter seus dejetos valorizados como insumo industrial precioso. O diesel sintético produzido por Fischer-Tropsch, por ser ultra limpo, também reduz drasticamente as emissões de material particulado, óxidos de enxofre e outros poluentes que afetam a qualidade do ar nas grandes cidades. Mas, antes de pintar um quadro excessivamente otimista, precisamos encarar com honestidade as limitações que ainda impedem essa tecnologia de conquistar o mundo. O primeiro e evidente desafio é o custo de capital. Construir uma planta integrada de purificação de biogás, reforma e síntese Fischer-Tropsch exige investimentos da ordem de centenas de milhões de dólares. Enquanto o barril de petróleo convencional oscila em patamares relativamente baixos, os combustíveis sintéticos simplesmente não conseguem competir em preços sem subsídios ou precificação de carbono. A escala de Ohmsen também joga contra, já que plantas pequenas e descentralizadas, embora ideais para aproveitar fontes dispersas de biogás, sofrem com custos unitários mais altos. É aquele clássico dilema do ovo e da galinha. Sem escala, não há viabilidade econômica, mas sem viabilidade, ninguém investe para ganhar escala. A eficiência energética do processo completo é outro ponto que engenheiros químicos perdem noites de sono tentando otimizar. A conversão de biogás em singás e depois em combustíveis líquidos envolve múltiplas etapas e em cada uma delas há perda de energia na forma de calor e subprodutos indesejados. Estima-se que a eficiência global da rota biogás para líquidos fique entre 40% e 50%, o que significa que mais da metade da energia contida no biogás original é perdida ao longo do caminho. Comparado com a simples queima do biogás em motores a gás ou turbinas para geração de eletricidade, que pode alcançar eficiências de até 45% diretamente, a rota Fischer-Tropsch pode parecer um desperdício. Mas essa análise simplista ignora o valor agregado dos combustíveis líquidos para aplicações onde eletricidade ou gás não são opções viáveis, como aviação e navegação marítima. Há ainda outros problemas. Fontes de biogás são tipicamente dispersas geograficamente e variam em composição e disponibilidade ao longo do ano, dificultando a alimentação contínua e padronizada que os reatores Fischer-Tropsch precisam para operar de forma otimizada. Contaminantes presentes no biogás bruto podem causar envenenamento gradual dos catalisadores, reduzindo sua vida útil e aumentando o custo de reposição. A formação de coque, aquele depósito de carbono que entope reatores e desativa superfícies catalíticas, é uma ameaça constante que demanda protocolos rigorosos de operação e manutenção. E por fim,
a regulação ainda é nebulosa em muitos países, com legislações que não acompanharam o avanço tecnológico e criam incertezas jurídicas para os investidores. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Brasil, com toda a sua produção agrícola e pecuária, deveria investir pesado em plantas de Fischer-Tropsch alimentadas por biogás? Quero muito ler o que você pensa, porque esse debate precisa sair dos laboratórios e chegar nas rodas de conversa do dia a dia. A gente só muda a matriz energética quando a sociedade inteira entende o que está em jogo. Se esse vídeo expandiu a sua mente e te fez enxergar o lixo, o esterco e os resíduos com outros olhos, então já sabe o que fazer. Deixa aquele like maroto que ajuda demais o algoritmo a espalhar esse conteúdo para mais gente. E se você ainda não é inscrito no Reator do Jacaré, esse é o momento perfeito. Aperta o botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Forte abraço e até a próxima!